Olá, olá, bom dia. Bom dia, Letícia. Vamos então dar continuidade à nossa unidade 3, tá bom? A gente está estudando, né, analisando as temáticas a respeito do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, tá certo? E hoje a gente vai adentrar na temática do controle concentrado, tá bom? Deixa eu ver se. Letícia, você consegue visualizar aí a apresentação? Consigo sim, professora. Dá na nota de aula, não é isso? Controle concentrado, abstrato. Isso. Pronto, pessoal. Só para dar uma introdução, né? Dar uma palavrinha final ou inicial a respeito do controle concentrado. A gente já havia falado, né, que no Brasil existe aí uma modalidade que é eclética desse controle, tá? De constitucionalidade das leis e atos normativos. Esse controle existente no nosso sistema, ele abrange tanto a modalidade difusa, né, que é aquela do sistema norte-americano, sistema americano, né, que foi inaugurado ali em 1803, com aquele precedente, grande precedente, Marbury versus Madison, né? E aí depois a gente teve a introdução do controle concentrado, ou abstrato, também no nosso sistema brasileiro, mas esse controle só foi introduzido no Brasil a partir de 1965, a emenda 16/65, tá certo? E esse controle, ele foi idealizado lá pelo austríaco, né, o Hans Kelsen, nosso grande filósofo, né, o Kelsen, que começou a construir ali no âmbito da Europa, né, na Áustria, ali a partir da Constituição Austríaca, né, de 1920, né, 19 e 20, especificamente ela foi promulgada em 1920, e aí, naquele âmbito, né, dessa Constituição, ele pensou na ideia da existência de um tribunal constitucional. Para quê? Né, esse tribunal constitucional seria um órgão, especificamente, não necessariamente um órgão componente do Poder Judiciário, tá certo? Mas um órgão especializado, né, um tribunal próprio para tratar dessas questões de controle de constitucionalidade, quer dizer, responsável em fazer a figura aí de um legislador negativo, né? Retirar uma lei ou dizer que uma determinada lei ou ato normativo não estaria compatível com a Constituição. Então, assim, o Kelsen é o grande idealizador, não é, desse modelo concentrado, abstrato, ou via de ação direta desse controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, certo? Letícia, é um controle que vem em oposição, né, ao Judicial Review norte-americano, porque o norte-americano é de caráter difuso, né, atribuído a todos os juízes e tribunais, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Ah, Hanna. Bom dia, Hanna. A gente está, bom dia, a gente está analisando aqui o controle concentrado de constitucionalidade aí, inicialmente pela nota de aula, tá certo? Então, assim, né, como eu estava falando, Letícia e Hanna, a gente tem aí a idealização do Kelsen, que inclusive ele pensou na existência desse tribunal constitucional, diferentemente do modelo norte-americano, né, aqui é um modelo de um tribunal próprio, né, específico para o exercício do controle judicial, né? Pelo modelo norte-americano, esse controle de constitucionalidade ele compete a todos os juízes e tribunais, né? Pelo modelo europeu, eu tenho um órgão especial, específico, concentrado, né? Que não quer dizer que seja componente do Poder Judiciário, tá certo? Para realizar esse controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, tá certo? E foi inaugurado, portanto, na Constituição Austríaca de 1920, né? Inclusive, a existência desse Tribunal Constitucional, do qual Kelsen, né, era considerado membro ali, nato, né? Membro criador, né, do próprio tribunal, tá certo? Da própria ideia aí desse controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Quando eu digo, pessoal, controle concentrado de constitucionalidade, Letícia, Ana, eu estou tratando de
falar, né, no controle concentrado, de um controle. Opa, Hanna, colocou aqui. Fala já da provinha, tá bom? De um controle, rapidinho, concentrado, que é o modelo europeu continental, né, de constitucionalidade. Se é um controle concentrado, ele vai ser um controle abstrato da lei em tese. O que é que vocês entendem quando eu falo da lei em tese, pessoal? Existe um caso concreto, como no controle, no modelo difuso? Sim ou não? Vai existir um caso concreto, Hanna, Letícia? Foram lá, pessoal? Coloquei no chat para vocês. Letícia, Hanna, vai existir algum caso concreto para ser analisado aí pelos membros do Tribunal Constitucional? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele exerce essa função de Tribunal Constitucional, pessoal? Oi, gente. Isso, Letícia, exerce a função, né? Aí a pergunta é: vai existir um caso concreto ou não? Vai existir um caso concreto nesse controle da lei em tese? Ou é no controle difuso que existe um caso concreto? Exatamente, Letícia, muito bem. Então, pessoal, o controle da lei em tese ou em abstrato, né? A gente vai estar tratando, falo já, tá, Hanna, sobre a questão da avaliação, tá certo? A gente vai estar tratando, né, nesse controle concentrado, de um controle em abstrato, né? O que é que se objetiva com esse controle concentrado, tá? Tutelar, proteger o ordenamento jurídico do ponto de vista objetivo, tá certo? Do ponto de vista objetivo, ou seja, não é do ponto de vista do sujeito, né, pessoal? Eu não tenho caso concreto como eu tenho no controle difuso, né? No controle difuso, eu vou ter um interesse subjetivo, eu vou ter interesse dali de alguma pretensão resistida, né, que vai fazer com que o judiciário se manifeste em relação a uma questão prejudicial do mérito, né? Aqui no controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, a questão principal é tutelar essa ordem jurídica objetivamente considerada, do ponto de vista objetivo, ou seja, do ponto de vista do ordenamento, não é do ponto de vista do sujeito. Eu não tenho um caso concreto, né? Então, eu estou tratando de proteger, de tutelar o próprio ordenamento jurídico, desculpa, do ponto de vista abstrato, da lei em tese. Ficou claro aqui, Letícia, Hanna, o que é que eu estou querendo dizer? Podem dizer aqui no chat. Tá? Sim, professor. Ótimo. Portanto, assim, não tem um caso concreto, né, no controle concentrado. E o que o Supremo resolver ali em sede de controle concentrado, ou seja, na ADI, né, no ADI, que a gente sabe que né, atualmente né, é possível a tramitação dessas ADIs, a todo instante a gente vê, né, numa ADI, numa ADC, numa ADO, numa ADPF, né, que são basicamente essas ações de controle concentrado no nosso sistema, tá certo? Então, o que o Supremo resolver vai gerar efeitos vinculantes, né, tá lá na cláusulazinha no artigo da Constituição, e efeitos ainda erga omnes, ou seja, para todos. Tá claro, gente, isso daí? Então, eu tenho, né, que o controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos, o controle abstrato, né, é a lei em tese que está sendo apreciada, é a questão principal é a da lei em tese. Se essa lei ela vai realmente ser considerada uma lei constitucional ou não, diante do nosso parâmetro maior, né, que é a Constituição Federal, tá certo? Pessoal, fazendo aqui uma pausa, né, Hanna, Letícia, tá, para falar aí que a Hanna estava perguntando sobre
A AV2, não é isso, Hanna? Tá marcado aqui no nosso sistema, só confirmar para vocês aqui na notinha no plano de aula. Tô aqui É logo no início de maio, Hanna. 4 e 6 de maio, certo, Hanna? Colocar aqui no... Ah, era só para confirmar, Hanna? Tá, deixa eu só colocar aqui datas para a V2, que são 4 no início de maio, né? Quer dizer, então a gente tem a próxima semana, não é isso, pessoal? 4 e 6/5. Primeira e segunda chamada. Certo, Hanna? Gente, agora lembrando, tá? Lembrando aqui para vocês. Só um instantinho, deixa eu ver aqui as datas. A gente tem mais as aulas ainda do dia 27, dos dias 27 e 29, tá? Ok, pessoal? 27 e 29. No 29, a gente pode até estar fazendo uma revisão aí da matéria, tá? Agora é o seguinte, Hanna e Letícia, vocês... a questão de que essa prova vai ser aquela prova objetiva, tá? Eu não sei se a gente vai ter como, digamos, estender esse prazo, né? Vai depender muito, Hanna, de como o AVA vai estar, né? A questão do funcionamento aí do sistema, tá certo? Ok? Vai ser uma prova objetiva, né? Que vocês vão responder no horário da aula, tá bom? Então, assim, não é tentar se preparar, de certa maneira, viu, Letícia, para estar focada, né, concentrada aí nos horários, concentrada no horário da aula para responder essas questões, né? Vai ser aquela prova colegiada, né, professora? É no estilo da prova colegiada, certo? São 20 questões. Certo. Ana, eu acredito que vão ser 20 questões. A gente já mandou essas questões, tá bom, Hanna? Não vai dar certo. Não se preocupe, não. E outra coisa, a gente vai estar aqui, né? Aqui com vocês, no momento dessa avaliação, tá? Para dar o apoio necessário. Certo, Hanna? Então, pessoal, é se preparar aí realmente para esse momento, né? Ok? E outra coisa, gente, eu falei para vocês que vocês poderiam estar apresentando alguma temática, né, Hanna, Letícia, nas aulas passadas, até a Tatiane já pontuou aí para a V2, tá certo? Poderiam estar apresentando alguma dessas temáticas, nem que seja, tipo, apresentando, que eu digo, um caso, alguma situação que vocês tenham visto, alguma notícia, né? Em 5, 10 minutinhos, certo? Que já serve para, né, uma avaliação de alguma atuação de vocês aqui na disciplina, tá bom? Quem tiver interesse, né? As temáticas estão postas: controle de condicionalidade, difuso, concentrado, tá bom? ADI, aí assim por diante, ok? Podemos continuar aqui na matéria? Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, consagrado lá, Letícia, você pode fazer aqui a leitura, idealizado por Hans Kelsen, né? Professora, é na nota de aula ou na Constituição? Na nota, você está vendo aqui, na notinha, na apresentação, está aparecendo para ti aí? Tá aparecendo. Controle concentrado, abstrato e mediação direta. É para eu ler isso? Só essa parte inicial. Tá. Idealizado por Hans Kelsen, consagrado pela primeira vez na Constituição Áustria de 1920, a existência de um tribunal constitucional exclusivamente para o exercício do controle, porque fica daqui, desse controle judicial na constitucionalidade em oposição
Judicial Review norte-americano. Não tem inglês, não. Norte-americana, de caráter difuso, atribuída a todos os juízes e tribunais. Pronto, rapidinho, a grande diferença do concentrado, né, para o difuso é a questão do órgão que exerce essa jurisdição. No concentrado, vai existir, naquela modalidade europeia, né, um tribunal constitucional pensado exclusivamente para esse controle de constitucionalidade, para as questões de Estado, certo? Coisa que no Brasil o Supremo também realiza, porque aqui o nosso modelo acabou, né, unindo duas sistemáticas, tá? Sendo que lá no Tribunal Constitucional Europeu, em geral, na Europa, pessoal, esses membros desses tribunais constitucionais, eles não possuem ali, não ficam numa questão, mandato, ali numa situação vitalícia, né? Como é na nossa Constituição, tá certo? Eles permanecem por um mandato, né? Que pode ser em torno de 8 anos, 10 anos, tá certo? Isso é tudo justamente lá na Europa para possibilitar, né, uma oxigenação desses tribunais, certo? Uma mudança aí de membros, tá? Letícia, no Brasil surgiu a partir... No Brasil surgiu a partir da EC número 1665, sendo legitimado o Procurador-Geral da República. Pessoal, rapidinho, Letícia, naquele momento que surgiu no Brasil, né, foi a partir da emenda constitucional 65, uma emenda que veio modificar a Constituição ali de 46, tá? Porque a gente só tinha inicialmente, até esse período aqui, né, o controle difuso, 1891, né, que entrou a partir da primeira Constituição Republicana, e em 65 é que entra o controle concentrado, né, que se junta esse controle concentrado ao controle difuso no Brasil. Sendo que naquele momento, gente, só era exercido unicamente por quem? Pelo Procurador-Geral da República, certo? Até a Constituição de 88, né? Quando a gente tem a ampliação dessa legitimidade na nossa atual ordem jurídica constitucional para aquele rol que existe, no artigo 103 da Constituição, que é um rol exaustivo, certo? Exaustivo. Continue aí, Letícia. Inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade em tese abstrata. Aferição da compatibilidade, adequação da ordem objetiva à Constituição. Pronto, aqui, ó, adequação da ordem objetiva. Ou seja, pessoal, eu não estou tratando aqui de um caso concreto. Eu estou analisando a lei do seu ponto de vista abstrato. É a questão principal da lei em tese, né? É a lei diante do ordenamento jurídico constitucional. Ela é válida? Ela é constitucional? Né? Ela está de acordo com a Constituição, essa lei? Né? Essa lei, no que diz respeito à sua vigência, né? A sua constitucionalidade, do ponto de vista da sua existência, né? No ordenamento jurídico. Não diz respeito à incidência de um caso concreto, como é no controle difuso, né? Para um caso concreto. Aqui é a adequação, a verificação desta compatibilidade da lei em abstrato com a Constituição Federal, tá certo? Que é o objeto principal da ação, Letícia, aí, ó. Declaração. Objeto principal da ação. Declaração da inconstitucionalidade, independente de um caso concreto, objetivando a obtenção da invalidação normativa. Quer dizer, o que é que a gente vai... O que é que se objetiva quando se busca uma ação direta de inconstitucionalidade? Inconstitucionalidade, dizer que a lei é inconstitucional. Aí são essas espécies aí de controle, né, Letícia? Olha lá, concentrado. Espécies de controle concentrado previstas na Constituição Federal de 88. Ação direta de inconstitucionalidade genérica, artigo 102, inciso 1A. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Parágrafo. Artigo 36, parágrafo 3. Inciso terceiro, Artigo ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 103, parágrafo 2. Ação declaratória de constitucionalidade, artigo 102, inciso 1A, enfim. Artiguição de descumprimento de preceito fundamental, artigo 102, parágrafo 1. Exatamente, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 102, parágrafo 1º,
a declaratória de constitucionalidade, né? O enfim aqui, porque é do latim, tá certo, Letícia? Tá? Gente, a gente vai ver aqui agora a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Essas aqui são as espécies de ações. A interventiva, eu coloquei aqui, né? É porque ela só é proposta, na verdade, dessas ações aqui. O rol foi ampliado, né? O rol do 103. Agora, além do Procurador-Geral da República, a gente tem vários legitimados para a propositura dessas ações, sendo que para a ação interventiva continua unicamente o Procurador-Geral da República, nesse caso aqui, tá certo? E aí seria o caso de quando vai, né? Existe uma situação aí de não obediência àqueles princípios constitucionais sensíveis, né, do artigo 34, tá, da Constituição, seria o caso aqui de uma intervenção, por exemplo, da União nos estados, né, ela não objetiva propriamente essa ação interventiva, né, retirar uma lei que é considerada, digamos, que venha a ser considerada uma lei, o ato normativo, né, do estado, que venha a ser considerada inconstitucional, mas objetiva uma intervenção, quer dizer, tem um contexto político, né? Uma atuação da União num Estado-membro, tá certo? Pessoal, vamos lá, vou colocar aqui para vocês o slide, tá, Letícia e Hanna? Eu já ia falar que tinha saído. Não é, porque eu vou abrir aqui o slide que fica mais visivelmente melhor, às vezes, para a gente. Tá dando para ver aí, Letícia? Tá sim, professora. Ação direta de inconstitucionalidade, não é isso? Isso. Ótimo. Gente, pois é, aí a gente tem, né, o papel, o Supremo Tribunal Federal agindo como guardião da Constituição, principalmente, né, doutora Letícia e Hanna, e aí fazendo esse papel de intérprete, né, de fiel intérprete da Constituição, assim como a previsão lá para os tribunais constitucionais europeus, né, excepcionando-se ali na Europa a situação do direito lá da França, né, e em relação ao qual existe um Conselho Constitucional que não é lá na França não é um órgão do judiciário, né? Lá na França não é um modelo que venha a ser de um tribunal constitucional ou mesmo de um órgão do poder judiciário. Lá na França o modelo é político, né? É um conselho constitucional que vai ter uma composição eclética ali. Enfim, mas aqui no nosso sistema existe aí, a gente viu, né, aqui com a Letícia que fez a leitura, a existência concomitante agora, né, a partir de 65, os dois modelos, ou seja, um modelo do controle difuso, não é, e um modelo do controle concentrado que entrou ali a partir de 65, tá certo? E aí, gente, a gente tem a previsão aí dessas ações, inicialmente, só a representação de inconstitucionalidade, tá? E com a Constituição de 88, ampliou-se tanto o rol de legitimados, né, para a propositura dessas ações, que até 88 era só o Procurador-Geral da República, tá? Depois de 88, a gente tem esse rol aí ampliado no 103, ampliado, assim, mais taxativo, né, um rol exaustivo, tá? Que vai falar quais são os legitimados. A gente tem algumas autoridades, a gente tem algumas entidades e a gente tem algumas mesas, né? No que diz respeito ao poder legislativo. Mesa da Câmara, mesa do Senado, né? A mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá certo? Mas vamos lá, iniciando no que diz respeito à ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, não é isso, doutora Letícia? Ação direta de inconstitucionalidade, olha lá. Se eu estou propondo, o que eu digo aqui, é um dos legitimados que está lá no 103, tá certo? Ó, 103. Essa ação direta de inconstitucionalidade, o que é que eu vou fazer? Qual é o pedido que vai existir nessa petição inicial? Letícia, Hanna, qual é o pedido? Alguém colocou aqui no chat? Qual é o pedido, Letícia, Hanna, que vai existir no ADI?
Professora, desculpa, eu tive que sair só um minutinho. A senhora pode repetir? Pronto, a gente está vendo aqui, né, Ada e Letícia, certo? Ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o pedido que vai existir na ação? Se o legitimado, né, que a gente vai ver, que são aqueles que estão lá no 103, tá certo? Ele vai fazer esse pedido de ação direta de inconstitucionalidade. O que é que ele vai pedir? Um desses legitimados? Que o Supremo declare o quê, ó? A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade. Isso, a inconstitucionalidade, né? Porque se fosse para constitucionalidade, ia ser a ADC, certo? Entenderam? Vamos lá. Aí, gente, com a Constituição de 88, né, originariamente, ali no seu texto, promulgado em outubro, né, 5 de outubro de 88, a gente tem a introdução da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, da ADO, no 103, parágrafo 2º, que ela é da ADPF, no 102, parágrafo 1º, e a ação declaratória de constitucionalidade, né, a ADC, ela só veio a surgir com uma emenda à Constituição também, que foi a partir da emenda número 3 de 93, tá certo? Então, a gente vai fazer um estudo a partir da nossa aula de hoje sobre a ADI, né? E na sequência, a ADO, a ADC, a DPF, tá, Letícia? Letícia, você pode fazer uma leitura rapidinha aí do artigo 102, inciso 1, a linha A, por favor? Tá, é na... Constituição. Só um minuto, professor. Tá. Constituição Federal, certo? 102A, né? Uhum. Inciso 1, a linha A, isso. Compete. Só um minuto. Tá bom. Deixa eu me folhar, vai estar aqui. 102A. Isso. Inciso 1, a linha A. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Isso. Pode continuar? Isso. Processar e julgar. Inciso 1º. Processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Muito bem, Letícia, obrigada. Vocês estão vendo aí, pessoal, que já existe uma diferença, né? O Supremo, a Letícia leu aqui para a gente, né? Compete, vamos fazer aqui uma análise bem rapidinha desse caput do artigo 102, né? Compete ao STF precipuamente a guarda da Constituição. O que é esse precipuamente, pessoal? Letícia, Hanna? Principalmente, né? Por excelência, por primazia. Entendeu, Letícia? Ok, vou grifar aqui esse artigo. Oi? Eu vou deixar grifado aqui esse artigo. Pronto, é bem importante, tá certo, gente? Bem importante mesmo. Principalmente, quer dizer, principalmente, né? É aqui na função, pessoal. Tô indo bem devagar para a gente compreender bem aí a situação, né? Letícia, Hanna, é a situação de que o Supremo exerce aí a função de intérprete da Constituição, guardião da Constituição, principalmente, quer dizer, principalmente na sua função especial, na sua função por excelência, né? Enquanto Tribunal Constitucional, tá certo, Letícia? Aí a Letícia leu ali para a gente, pessoal, processar e julgar originariamente. Originariamente quer dizer o quê, do ponto de vista do processo, Letícia e Hanna? Vai partir da Constituição. E aí também, exatamente, a Constituição trata e traça, né, essa competência originária. Quer dizer, Letícia e Hanna, que essa competência é única do Supremo Tribunal Federal. Entenderam? A ADI em relação ao quê? Processar e julgar originariamente. A ADI em relação à lei, o ato normativo federal e estadual. Entendeu? É uma competência originária, quer dizer, ela vai iniciar lá no âmbito do Supremo, ela vai iniciar e vai finalizar
Quantas ADIs a gente não está vendo aí esses dias, né? Tramitando no âmbito do Supremo? Letícia, Hanna, a história do Estatuto do Desarmamento, a questão aí desses decretos, né, dos governos do Estado, dos estados, que até causaram uma certa polêmica aí quanto à propositura pelo presidente da República, tá? A gente vai adentrar nesse mérito aí quando estivermos também tratando da legitimação aí, da legitimidade para essas ações. Quem é que pode propor, né? Qual é o legitimado aí ativo para estas causas lá no âmbito do STF? Tá claro, Letícia? Uhum. Então, o foro competente, falando em termos processuais, né, pessoal? A competência para apreciar, competência do juízo, originária, própria, específica do STF, apreciar o quê? ADI, ADC, ADPF, né, ADO, certo? Aí, mas, professora, vocês poderiam perguntar assim, e aqui, no âmbito dos tribunais de justiça, né, no nosso estado do Ceará, isso pode acontecer? O que vocês acham, pessoal? Letícia, Ana? Não, eu acredito que não. Pois é, aquela questão que a gente já falou nas aulas passadas, Letícia, isso pode até acontecer, vai ter a previsão aí no artigo 125 também, Letícia, a gente vai ver, é no final do semestre, tá certo? A matéria final aí da unidade 3, tá? Letícia, ó, o 125, rapidinho, te dizer, parágrafo 2º da nossa Constituição, fala assim, ó, cabe aos estados, a instituição de representação cabe aos estados, né? Olha aí, a autonomia dos estados, né? O princípio da simetria, quando a gente fala da federação, do pacto federativo, tá certo? Quer dizer, o que é esse princípio da simetria, gente? Mutatis mutandis, o que vai existir no âmbito da União, vai existir no âmbito dos estados, certo? Não é? Mas dentro daquele nível dos estados, entendeu, Letícia? Aí cabe aos estados, artigo 125, parágrafo 2º, a instituição de representação de inconstitucionalidade. Eu já estou adiantando aqui só para vocês terem essa ideia, né? De inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Letícia, enquanto lá no âmbito do Supremo, qual é o parâmetro, pessoal? Qual é o paradigma da constitucionalidade do controle? É a Constituição da República, né, Federativa do Brasil. Ok, Letícia? No âmbito dos estados, o controle vai se dar com base em qual Constituição, gente? Do estado do Ceará, aqui, ó. Do estado. Entenderam? Uhum. Aqui no estado do Ceará, o controle vai ocorrer com base nessa norma aqui. Controle, né? Também com base nessa norma aqui. Constituição do estado do Ceará. O controle concentrado, né? De uma lei estadual ou municipal, né? É aqui no âmbito do estado. É princípio da simetria, né? O que existe na União existe nos estados. Mas qual é o parâmetro aqui? O parâmetro aqui é a Constituição do estado do Ceará, certo, Letícia? O parâmetro lá no Supremo, pessoal, é a Constituição Federal, ok? Da República Federativa. Tá claro, gente? Tá claro, Letícia? Tá, professor. Ótimo. Então, vamos nós, né, pessoal? Aí a Letícia leu aqui pra gente, o 102 fiz um alinhar. O que a gente pode dizer, pessoal? Em relação aqui ao objeto dessa ADI, ó, competência para julgamento, a Letícia já leu ali, né? Compete originariamente ao STF processar e julgar originariamente, né? A ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual. Olha o objeto da ADI, gente. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Aí vocês poderiam perguntar assim, professora, poderia uma lei do município de Fortaleza ser objeto da ADI? Sim ou não, Letícia e Hanna? O que vocês acham, meninas? Bora lá. Município, uma lei municipal do município de Fortaleza, aqui, Câmara de Vereadores, do município de Sobral, do município, enfim, aqui de Tauá, qualquer município aqui do nosso estado. E aí, essa lei municipal
poderia ser alvo dessa ADI, poderia ser objeto da ADI, sim ou não? Letícia, o que é que você acha? Sim. A Hanna deu uma, acho que caiu ali, enfim, não sei. Saiu ali. A lei municipal, Letícia, a lei municipal, olha lá o que diz aqui no slide, ó, tá vendo? Ai, Federal ou estadual. A gente municipal. não tem, a lei municipal não pode ser objeto de ADI, tá certo? Não pode. Uma lei aqui do município de Fortaleza, ela nunca vai chegar por ADI ao Supremo, certo? Ela pode chegar ou pelo controle difuso ou por ADPF, que a ADPF aceita a lei municipal, entendeu? Mas a ADI não, ó, é só a lei, o ato normativo federal ou estadual, certo? Certo. Aí vocês poderiam perguntar, e a lei do Distrito Federal, onde é que entra nessa situação? O Distrito Federal ali, que tem uma composição, né, que tem ali atribuições híbridas. E aí? O que você acha? Eu acho que ela entra. Só se for, exatamente, em competência de Estado, né, do Distrito Federal, mas naquela competência residual que a Constituição trata, né, em competência de Estado membro, tá? Em competência do Estado membro, certo, Letícia? A lei do Distrito Federal só em competência de Estado, tá? E aí a gente vai ter a legitimidade, né, para a propositura dessas ações lá no âmbito do Supremo, dessas ações que eu digo por quê? Porque isso vai valer tanto para a ADI, né, quanto para a ADC, quanto para a ADO, tá certo, Letícia? E a DPF também, que a legitimidade vai ser a mesma, ok? No 103. Agora a gente vai para essa análise aí do artigo 103 da Constituição, tá bom, Letícia? Você pode ler, por favor? Só um minuto, professor. Tranquilo. Hanna, será que a Hanna pode ajudar a gente? O artigo está com o microfone. Ah, a internet caiu, certo? Tranquilo, Hanna. Você está com a Constituição aí, doutora Hanna? Posso ler? Pode, Letícia, é o 103, tá? Hanna, a gente está no artigo 103 da Constituição, ok? Gente, agora é a questão da legitimidade. Só um minutinho, Letícia, rapidinho. 103 da Constituição Federal, tá? / 88. Essa questão da legitimidade é bem importante. Vamos lá, Letícia. Posso ler? Sim, por favor, desculpa. Podem propor a ação direta e inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1. Isso. O presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Direito Federal. Do Distrito Federal. Isso. 5. O governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pode continuar? Pronto, a gente vai ficar só no artigo e nos incisos, tá? Por enquanto? Tá. Por enquanto. Obrigada, Letícia. Gente, olha aí, pessoal, são 9 incisos. Aí vocês poderiam perguntar, professora, eu vou ter que saber isso aí tudinho, esses 9 incisos, né? Pessoal, na verdade não é saber, mas é lembrar, né, que a gente vai ter essas entidades, essas autoridades aqui, são 4 autoridades, né, o presidente da República, o governador do estado, o procurador-geral da República, governador do estado e do Distrito Federal, né, 2 ali, um só, certo? E o procurador-geral da República. São 4 autoridades, são 4 mesas, né, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, a mesa da Assembleia Legislativa ou do Distrito Federal, né, 2 em um só, e são 4 entidades também, né? Ou seja, o Conselho Federal da OAB, né?
o partido político com representação no Congresso Nacional, entidades, ó, e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá certo? Professora, eu vou ter que saber todas essas entidades, né, que vão poder propor essas ações diretas lá, vocês estão vendo que é a ação direta, né, de inconstitucionalidade, Letícia, e a ADC também, a ADC é Lei ou Ato Normativo Federal, né, tem esse objeto aí mais circunscrito, tá? Pessoal tem que saber porque, assim, na verdade, essas questões são cobradas nos exames de ordem, né, elas são cobradas às vezes em concurso público, naquelas questões iniciais, objetivas, dos exames de ordem, tá certo? E aí acaba que vai especificamente cobrar um conhecimento de vocês, tá certo? Por exemplo, se eu dissesse assim, o Conselho Seccional da OAB, aqui no Ceará, pode propor uma ADI lá no Supremo? Ana, Letícia, o que, é que vocês acham? Pode responder aí no chat, tá bom? Repetindo, ó, o Conselho Seccional da OAB no estado do Ceará, pode propor uma ADI lá no Supremo? Eu acho que não. Muito bem, Letícia, não é possível. Esses 9 incisos, gente, que a Letícia leu aí aqui para a gente, né? Eles são, é um rol, tá, Letícia, taxativo. Letícia e Hanna, é um rol exaustivo, é um rol taxativo. O que quer dizer um rol taxativo? Exaustivo. Vou colocar aqui para vocês. O que é que quer dizer esse rol de legitimados exaustivo ou taxativo, gente? Bora lá. Quer dizer que ele possibilita novos legitimados que não estejam aí previstos nesses 9 incisos? Letícia? Só os que estão previstos na lei que podem. Só os que estão previstos aí na Constituição, né? Justamente, na lei maior, né, Letícia? Na Constituição, tá certo? Então, é exaustivo, é taxativo. Não pode haver outros, né? Pessoal, a gente vai ter também, vocês estão vendo aí que eu coloquei no slide, né? Essa leizinha aqui, ó, 9868/99, tá certo? E aí, de logo, eu já indico que vocês, na próxima aula, viu, Letícia e Hanna, tragam a legislação para a gente fazer análise, né? Letícia e Hanna, esta lei 9868/99, tá? Só localizar aqui o artigozinho para falar para vocês. A 9868/99, ela vai trazer lá no artigo 2º, né, da lei, esse mesmo rol. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Presidente, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, o mesmo que a Letícia leu aqui. Certo, Letícia? Só que a lei também vai tratar, né, da ADC. Certo? Lá no artigo, a partir do artigo 13. Certo, Letícia? Da lei 9868. Tá? Só, pessoal, que lá no artigo 13, ela diz assim, a lei, né? O legislador disse assim: podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o procurador-geral da República. Esse artigo 13, ele foi modificado, né? Modificado por quê? Porque hoje todos esses que estão elencados, né, dos incisos 1 ao 9, podem propor essas ações de controle lá no âmbito do STF. Tá claro, gente? Até aqui, Letícia e Hanna? Assim, professora. Todos eles podem propor. Agora, o que foi que aconteceu lá no âmbito do STF, né? Deixa eu colocar aqui o slide. O que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal? Acontece que... e aí tem 2 perguntinhas, né? Antes, na verdade, uma pergunta antes da gente passar para essa questão aqui da pertinência temática que vai ser exigida, né? Para alguns dos legitimados que estão previstos aqui nesse rol. Certo, doutora Letícia? Professor, o que é essa pertinência temática?
duas perguntinhas, né? A primeira delas para esses legitimados, certo? Vai ser necessária a figura do advogado? O que é que vocês acham? A postulação por um advogado, assinatura naquela petição inicial da ADI por um advogado, o que é que vocês acham? Sim ou não? Vamos pensar aí um pouquinho. Letícia, Hanna. Vai ser necessária, né, aquela questão do mandato judicial, um instrumento de procuração, né, com poderes específicos, especiais, para discutir lá no âmbito do Supremo, certo? Se uma lei é ou não é inconstitucional, ou seja, com poderes específicos para propor ADI lá no STF. Para quem é que vai ser necessária a figura do advogado? O que é que vocês acham? Aqui nesse rol de legitimados. Vai lá, Letícia, Hanna. E a Lei 9868, ela vai tratar deste assunto. Certo, pessoal? Hanna, Letícia, você localizou aí a Lei 9868/99? Não, professor, vou localizar. Só um minuto. Deve estar no Vadimeco, né? E 9868/99, certo? Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui um cotejo, né? Uma análise do artigo 103 com a Lei 9868 quanto a essa questão da legitimação dos legitimados para a propositura da ADI, lá no Supremo, certo, gente? 9868/99. Artigo 3º, parágrafo único. Conseguiu, Letícia, localizar aí? Estou procurando aqui no Vadimec. A 9868/99. Enquanto você localiza aí, eu vou colocando aqui no chat, certo? Para vocês. A lei que a gente vai estar analisando, né? Estamos analisando aí a partir da aula de hoje, 9868/99. Estamos aí também abordando o artigo 3º da lei, 3º, e o seu parágrafo único. Ok aí, Letícia? 9868/99. Achou? Hanna, tá entendendo aqui a situação, o que a gente está abordando na aula de hoje? A ADI e a legitimidade para a propositura dessas ações, que na verdade não vai ser só para a ADI, né? Isso vai valer também para as outras ações, ADI, ADO, ADC e ADPF, certo? Essa legitimidade, pessoal, vale para todas essas ações lá no âmbito do STF, certo? Achou aí, Letícia, a lei? Deixa eu ver se ela... O que é que diz, pessoal, esse parágrafo único do artigo 3º? A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias, né, a inicial, achou, Letícia? Diga aí, diga. Pode 9868, 10/11/99. Isso.
Artigo Era na 3º. época do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi aprovada. Diga. Artigo 3º. A petição indicará, inciso 1, o dispositivo de lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Isso. Inciso 2, o pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição Rapidinho, Letícia. Que pedido vai ser esse, gente? Acabamos de falar. Se é ADI, é para o Supremo declarar o quê? A constitucionalidade. A inconstitucionalidade, né? Ação direta de inconstitucionalidade, que pode ser, ter como objeto lei ou ato normativo federal, estadual ou do Distrito Federal em razão de matéria ali de competência de Estado, tá certo? O objeto, né? Se for ADC, é só a lei ou ato normativo federal, tá? E aí o pedido vai ser na ADC para que se declare a constitucionalidade, né? A constitucionalidade, até criticada essa ADC aí. Na ADI, para que se declare a inconstitucionalidade, tá bom, Letícia? Bora lá, o parágrafo único. A inicial. A petição inicial, acompanhada de instrumentos de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópia da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Os anexos da petição vão ser a própria lei, né, que está sendo questionada, a lei, o objeto aí do questionamento, os documentos necessários aí para comprovar esta impugnação, esta inconstitucionalidade da norma, né? Aí a Letícia leu, pessoal, acompanhada do instrumento de procuração, quer dizer, para alguns dos legitimados, né, que vai se considerar que não tem capacidade postulatória, né, própria de advogado, tá? Vai ser exigido o quê? Um instrumento procuratório. Para quem é que vai ser exigido esse instrumento procuratório, pessoal? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para quem é que vai ser exigido, portanto, a figura do advogado? Subscrevendo a petição, dando entrada nesta petição. No caso, seria para os incisos, né? 8º e 9º. Partido político com representação no Congresso Nacional, tá certo, gente? Então, o partido político, ele vai, né, se fazer representado ali no ADI, no ADC, pelo seu diretório nacional, tá certo? O partido político está presente em pelo menos 1/3, né, dessa federação, tá? É isso que também se considera aí na lei dos partidos, né, em 9 estados, tá certo? E aí ele vai ter que se manifestar no ADI, se for proposta ADI, o partido tem que ser por advogado, com a procuração, né, o instrumento do mandato, né, o instrumento da procuração, com poderes específicos para que aquele partido esteja propondo essa ADI no Supremo, certo? Aí ele diz assim, partido político com representação no Congresso Nacional. Quando é que se considera essa representação no Congresso Nacional? Letícia, Hanna, quantos deputados ou senadores tem que ter lá no âmbito do Congresso para a gente dizer que esse partido ele tem representação no Congresso Nacional? Não lembrados? A gente já falou disso em outros momentos. Quando é que o partido político, a gente considera que ele tem representação no Congresso Nacional, gente? Vocês saberiam dizer? Tem que ter 5 deputados, 5 senadores, o que é que vocês acham? Não, né, pessoal? A gente já falou. Basta que exista um deputado ou um senador ali no âmbito do Congresso para a gente dizer que esse partido tem representação, tá certo? E o outro inciso aqui, quer dizer, as outras entidades que vão necessitar da figura do advogado são confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional, tá? Essa entidade de classe... Ô, Letícia, tá certo, tudo bem, tá bom? A gente vai já concluir também um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Eu dou tua presença lá no Ninfa Online, tá?
Obrigada pela ajuda aí na aula. Obrigada também, Letícia. Até a próxima. Dê uma leitura, uma lida na lei, tá? 9868, certo? E a Confederação Sindical é entidade de classe de âmbito nacional, tá? De âmbito nacional quer dizer o quê? Que essa entidade de classe, ela está presente em pelo menos, né, tem que estar presente em 1/3 dos estados no Brasil, tá certo, Hanna? Então, estaria presente em pelo menos para ser considerada de âmbito nacional, essa entidade que tem que se fazer presente, tanto a confederação como a entidade, né, com a presença do advogado, né, subscrevendo essa petição inicial, tá certo? Que seria essa presença dessa entidade de classe ali em pelo menos 9 estados aí da federação. Tá claro, Hanna, até aqui? Então, para os demais legitimados, pessoal, dos incisos 1, primeiro, até o inciso 7º, né? Então, eu teria que eles dispõem de capacidade postulatória, né? Tem uma ação, que é um precedente no Supremo que fala nesse contexto, tá ok? Hanna, aí para alguns legitimados, né, o Supremo ele vai exigir essa pertinência temática. O que vem a ser essa pertinência temática, pessoal? Quer dizer que, para alguns desses legitimados, né, o Supremo acabou consolidando na sua jurisprudência. Vejam bem que isso aí não está presente como um requisito, é até criticado, né, na Constituição Federal, nessa prova dessa pertinência temática, tá certo? E nem está presente expressamente isso aí na própria Constituição Federal. Foi uma construção aí da jurisprudência do Supremo. Então, o Supremo diz que para a mesa da Assembleia Legislativa, ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o governador de estado ou do Distrito Federal, e para a Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional, para esses aí que eu falei para vocês que estão presentes no inciso 4º, no inciso 5º, né? E no inciso 9º, eles têm que provar a pertinência temática. O que é essa pertinência temática? É dizer que o objeto daquela ação, quer dizer, aquela lei ou ato normativo que está sendo questionado, tá certo? Ele tem uma congruência, né? Ele tem uma relação com os interesses daquela mesa da Assembleia Legislativa, né? Daquele governador de estado, tá certo? Ou daquela confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, tá bom? São considerados legitimados especiais, né? Por quê? Porque eles têm que provar essa pertinência temática. Os demais, né, incisos 1, incisos 2, 3, né, o 6º, o 7º e o 8º, né, são legitimados universais, tá? Então, eles não têm que provar pertinência temática lá no âmbito do Supremo, quer dizer, como se eu dissesse assim, naquela época, a DPF, apesar da gente estar tratando da ADI, mas isso vale para todos, né? Essa questão da legitimidade vai valer para todas as ações, tá? Essa pertinência temática, o Supremo vai exigir para todas essas ações, né? Que a gente falou, ADI, ADC, ADO, ADPF. Naquela DPF 54, por exemplo, né? Foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Por exemplo, médicos, enfermeiros, enfim, né? A DPF 54, ela pedia a questão do reconhecimento pelo Supremo da possibilidade da gestante que tinha um feto anencéfalo, ela poder antecipar o parto. Por quê? Porque já estava comprovado ali por um laudo médico que o feto, ele não teria uma sobrevida maior, enfim, tá certo? O que é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde tem a ver com isso aí? Ora, o resguardo, né, daquelas pessoas que atuam na saúde, né, médicos, anestesistas, obstetras, enfim, enfermeiros, né, para que necessariamente eles vão provar uma congruência, né, uma pertinência com essa situação aí daquela propositura daquela ação naquele momento, né, de que especificamente não estariam, um resguardo, né, e é uma vinculação sobre a temática, né, não estariam praticando um crime de aborto, mas uma situação, né, que na verdade, veio a ser autorizada pelo Supremo. Então, tem uma pertinência temática a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, né, ter proposto naquele momento lá no Supremo aquela DPF, que foi a DPF 54. Entendeu, Hanna, aqui a situação?
tem uma pertinência, tem uma ligação, né, com os fins daquela entidade ou daquela autoridade, né, que está ali representando, por exemplo, um estado ou o Distrito Federal, nesse caso. Tá claro, Hanna? Você pode falar aí no chat, tá certo? Ótimo. A questão da pertinência temática, eu vou colocar aqui. Perfeito. A pertinência temática, né? Do tema, do objeto da estação. O que é que tem a ver com esses determinados legitimados? Que isso vai ser exigido para o inciso 4º, né? Exigida. Então, são os legitimados especiais. Especiais, né? Que estão no artigo, estou colocando aqui no chat, tá certo? No 103, né? Incisos 4º, certo? Inciso 5º e inciso 9º, tá? Inciso 5º é no último inciso 9º, tá? Da Constituição Federal de 88. Pertinência temática, são legitimados especiais. Os demais, né? Os demais legitimados, os demais incisos, né? Os demais legitimados são considerados legitimados universais, neutros, né? Universais ou neutros, tá? Não necessitam provar pertinência temática. Não necessitam demonstrar na petição inicial, né? Na petição inicial. Tá claro, Hanna, até aqui? Inicial. A pertinência temática. Ok. Os demais legitimados são considerados legitimados universais neutros. Tá. Perfeito. Não necessitam provar a pertinência temática, tá bom? Hanna, não sei se você estava na outra aula aí, na aula passada, acho que estava, mas na hora que eu mostrei, né? Esse livrinho aqui, se você está concluindo teu curso, né? Da professora Natália Masson, ó, curso Manual de Direito Constitucional, tá certo? Tem toda essa matéria também. Ah, perfeito, muito bem. Toda essa matéria, isso, tô lembrada, tá? Tem toda essa matéria também, e você, em casa, se tiver alguma outra obra, né? Algum outro livro de direito constitucional, aquele outro livro também que a gente já trouxe aqui do professor Barroso, tá? Que você acha na biblioteca digital da Unipol, né? O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, tá certo? Também vai tratar sobre a temática, né? Por que eu estou falando isso? Porque essa leitura aí sobre a legitimação universal, especial, tá? Ela não está na lei, né? Isso aí foi jurisprudência do Supremo. Isso. Tem o livro lá, o da Natália Masson, eu não tenho visto, né? Mas o do professor Barroso você vai encontrar na biblioteca digital, tá certo? E ele vai tratar desse assunto também, tá bom? Então, a gente vai estar abordando essas questões. Você pode fazer também uma leitura, né, dessa lei 9868/99, tá? Aqui estudar a lei, né? Só vou colocar aqui para a próxima aula, tá certo? Estudar a lei, né? A 9868/99, tá certo? Que ela vai tratar aí sobre o procedimento, esse objeto, né? E a gente vai analisar na próxima aula, certo, Hanna? É isso aqui, ó. Tem até nesse próximo slide, deixa eu colocar aqui, peraí. Né? Sobre esse procedimento aqui da ADI, tá certo? A petição inicial, devidamente, né, documentada em 2 vias, enfim, indicando os fundamentos jurídicos do pedido, permitido o aditamento antes da requisição das informações, né, que seria as informações prestadas em 30 dias, tá bom? Todo esse trâmite aí do processamento desta ADI junto ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? O quórum mínimo aí de 8 ministros, né, para abrir a sessão,
e o julgamento pela maioria absoluta, que é aquela cláusulazinha de reserva do plenário, né? Ó, artigo 97, são 6 ministros no âmbito do Supremo. Tá certo, doutora Hanna? Ok? Aí a gente pode falar mais um pouco sobre essa legitimação, né? Porque acabou que ficou um número reduzido hoje de colegas, tá? Aí a gente vai elaborar mais, né? Analisar mais essa questão aí da legitimidade e o processamento, quer dizer, o trâmite, o procedimento dessa ADI lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Dentre outras tantas peculiaridades, né? Sobre essas ações de controle concentrado lá no Supremo, ADI, ADC, ADO e ADPF, tá certo? Quanto à questão da chamada, eu não vou nem fazer essa chamada hoje, tá ok? Na verdade, vai estar todo mundo presente, né? E aí a gente se encontra na próxima semana, que é no dia, na terça-feira, 27. Ok, doutora? Pois um bom final de semana, bons estudos, tá? Bons estudos. Obrigada, adoro os coraçõezinhos, mas é porque eu não consigo aqui, eu acho que é no celular, né, que você fica. Bom final de semana também, tá? Muito bem, doutora. Foi um prazer, Hanna. Beijão. Tchau, tchau. Até terça.